Olá, meus amigos e minhas amigas, espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Estamos aqui para mais um podcast Histórias de A a Z. É isso mesmo. E hoje, podcast, como todos os outros, sempre muito legal, né? Que a gente escolhe a dedo as pessoas que a gente vai trazer aqui e a gente sabe que vai gerar um conteúdo muito interessante para todos vocês aí. Bom, hoje eu tô com um cara aqui que ele é bem legal, assim. Hoje tive o prazer de conhecer ele hoje, pessoalmente. A gente já se falou bastante por telefone e tal. Mas é um cara que tá aí 11 anos, correndo trecho, trabalhando na parte da indústria, com ferramentas para o nosso negócio, ferramentas para pintura. E hoje ele é um dos principais representantes da marca de material para pintura, que é fantástica. Confesso para vocês que eu tinha ali as minhas vírgulas em relação à marca, aos produtos, mas quando eu fui conhecer na fábrica, a gente me pegou. Me pegou no coração, porque vocês sabem que eu prezo muito por qualidade. Estou falando com vocês, pessoal. Estou falando da marca da Nauber. E estou falando hoje, vou ter o prazer, um prazer inenarrável e a honra de falar com o Marco Poli, que hoje ele está como supervisor técnico, representante... ele é tipo um faz-tudo ali na Nauber, sabe? Porque ele vende, ele atende, ele dá suporte técnico, enfim. E vocês vão ter o prazer de ouvir e entender um pouquinho da história do Marco. Marco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente. E eu gostaria que você falasse, eu fiz uma introdução, uma breve introdução, né, do que você faz aí, mas é mais interessante hoje a gente ouvir de você. Fala aí pra gente como é que tá aí com a gente. Maravilha. Obrigado, Homero, pelo convite. Eu acho um podcast muito interessante, né? Histórias de A a Z. Exato. Muito bacana porque abre as portas, né? Porque às vezes o pintor vê a gente e ele não sabe o que realmente rola no bastidor, né? Como a gente trabalha, como a gente desenvolve o negócio, né? Bom, meu nome é Marco Poli, eu sou supervisor técnico e comercial da Nauber Máquinas. Eu tô com a Nauber desde o início do projeto, né? Eu fui, assim, entre os vendedores, eu fui o terceiro a ser contratado. E eu tive a felicidade de ver um projeto sendo desenvolvido, né? Desde lá do embrião até onde nós estamos hoje. Completamos agora em julho 10 anos. Que legal. Eu faço a parte hoje de supervisão técnica e comercial. Então eu faço gestão. Gestão de representantes, gestão de clientes, gestão de conflitos, gestão técnica, de tudo que precisa. Vem até mim, eu trato e direciono. O que eu preciso resolver, já resolvo, né? E o que eu sei que dá para mim passar pro fulano, pro setor tal, e assim a gente vai distribuindo, né? Eu faço a gestão hoje de 5 estados. Nossa. Eu faço o interior do estado de São Paulo, faço todo o Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Então a gente desenvolve um trabalho através de representantes, né? Representantes autônomos, e nós contratamos eles e transformamos eles em técnicos. Uau, então a gente legal. dá treinamento para que eles possam multiplicar aquilo que a gente faz. A gente costumava dizer que era o faz fazendo. Então, por exemplo, acontecia muito isso. O cara ligava e falava assim, tô com o pintor aqui, você não fala com ele? Não. Põe no Viva Voz e vamos nós dois falar com ele. Exato. Então, assim, se eu ensino só o pintor, o vendedor não aprendeu. Então, eu ensino os dois, que aí a gente divide para multiplicar. Exato. Né? Então, nós partimos dessa premissa e, graças a Deus, a gente tem desenvolvido bem esse trabalho, porque não é fácil. O Anderson, que é o presidente da Nauber, ele sempre falou, é mais fácil eu pegar um vendedor e transformar ele em técnico do que eu pegar um técnico e transformar ele em vendedor. Porque o vendedor, ele é dinâmico, né? Ele é maleável, ele é flexível. Sim. Então, introduzir a parte técnica é mais fácil do que você introduzir o comercial dentro de um técnico. Exato. E aí, quando nós começamos com o projeto Nauber, que a gente atendia somente construtoras, né? E eu era representante comercial autônomo. Então, eu deixei a minha representada, fechei
minha representada, eu tinha outras marcas, eu vendia tinta, vendia metais sanitários, vendia torneira. E aí eu optei em assumir uma parte técnica, que aí nós fomos desenvolver o trabalho em construtoras. Então, a receita do bolo do sucesso da Nauber foi o trabalho de campo. Que antes da gente ir para o mercado, primeiro a gente faz o trabalho de campo. Então, quase todas, para não falar todas, né? Mas assim, tem modelos que são intercambiáveis, né? Mas o projeto original, todos são desenvolvidos em campo. A gente desenvolveu em campo. Que legal. Me fala um pouco da Nauber. Quanto tempo tem a Nauber? Como é que surgiu a Nauber? Porque agora a gente já sabe o que você faz. Sim. Então, você tá ali desde o embrião, então você vai conseguir falar pra gente com conhecimento de causa. Conta pra gente um pouquinho a história da Nauber. Como é que nasceu, como é que veio e hoje tá desse tamanho? Bom, a Nauber, ela é do Anderson, né? Ele é sócio fundador. E o sócio dele é o Sérgio, que ele tem uma indústria de... Como ela é de Santa Catarina, lá tem muita umidade, né? Então lá trabalha-se muito com produto cimentício, produto de base cimentícia. E aí, lá, eles usam muito essa base cimentícia para secar rápido, né? E existe uma dificuldade muito grande de ter máquina que aplica esse tipo de produto. Justamente por causa da particularidade que seca rápido. Sim. Então, trancava, estragava. E aí, eles tinham essa dificuldade de ter máquina para aplicar o produto deles. E vendo essa dificuldade de ter uma máquina para desenvolver, comprou marca tal, aplicou, usou, deu problema, estragou, não tinha reposição de peça, não tinha assistência técnica. Aí o pintor falava, não, mas é porque você comprou tal marca. Marca boa é a tal. E aí eles iam, compravam e dava problema do mesmo jeito. E não tinha um pós-venda. E eles são alemães, né? São descendentes, né? Lá, a cidade da Nauber, né? Você conheceu lá, né? É um polo ali alemão, né? Isso. E o alemão, cara, ele tem uma particularidade de máquina e ferramenta de não se incomodar. Porque todas vão dar pós-vendas. Seja ela com um dia de uso, com um mês, com um ano, mas toda máquina vai dar um pós-venda. Sim. O carro dá pós-venda. Você tem que fazer a manutenção, você tem que fazer revisão. E eles, vendo esse buraco no mercado, que existia essa deficiência de máquinas com essa eficiência de pós-venda, eles enxergaram uma oportunidade de negócio. Falou, é aí que a gente vai atuar. É aí que eles começaram a atuar. Porque eles falaram assim, não é possível que só nós temos esse problema. Construtora tal tem, fulano tem, todo mundo que está nesse nicho de mercado enfrenta o mesmo problema. E aí foi aí que começou a Nauber. Em primeiro momento, a Nauber começou como importadora. Que legal. E aí eles importavam as máquinas, né? E colocavam a máquina no mercado. E aí foi aonde começou a surgir as particularidades do mercado nacional. Porque eu friso muito bem isso em toda e qualquer palestra, treinamento que eu faço, que não existe máquina ruim. Existe máquina que está sendo usada fora do propósito que ela foi criada. Exato. Então, assim, se você pega, por exemplo, um produto chinês, ele foi desenvolvido para atuar no mercado chinês. Então, as tintas, você tem histórico vasto em tintas, né? A tinta no mercado chinês é diferente da tinta no mercado nacional. Totalmente. Assim como é diferente nos Estados Unidos, é diferente na Europa. E essa particularidade é o que acaba gerando um problema para o equipamento que vem de lá para cá. Então, quando você pega um produto lá na prateleira do chinês, vem, coloca no mercado nacional, há uma grande probabilidade desse produto já estar predisposto a dar problema. Porque a cultura lá é assim, compra hoje, usa 6 meses, estragou, joga fora, compra uma nova. Compra uma nova. Porque lá é barato. Agora, esse produto que lá é barato, chega aqui já muito caro. Por causa das tributações e tal. Então, quando a Nauber começou a identificar essas particularidades, falaram, não, vamos parar por aqui, porque daqui a gente vai ser mais um no mercado. E se a gente quer uma proposta diferente, então a gente tem que fazer coisa diferente. Foi aí que começou o desenvolvimento de máquinas. Que legal. Então, a partir desse momento que vocês entenderam... Isso. Pô, isso. É um mercado
que dá pra gente atuar legal. Exato. Mas vamos atuar... Isso é muito louco que vocês pegaram assim, entenderam o contexto, que é o que você falou agora. Tinta na China é uma coisa, tinta no Brasil é outra. Exato. Então vamos trazer para nossa realidade. E aí, quando vocês trouxeram para essa realidade, como é que foi? Desmancha tudo o projeto e vamos começar do zero. E aí... Como assim? Especifica para mim, que eu sou muito literal, desmanche projeto. Porque assim, você pega uma máquina que... Eu vou te dar um exemplo. Você pega um carro que foi desenvolvido para andar em alta velocidade em rodovias. Rodovias planas, né? Vamos pegar um carro esporte. Sim. Não adianta você querer pegar o carro esporte e colocar ele na estrada de terra. Sim. Você vai ter um problema sério com o carro na estrada de terra. Pô, mas é um baita de um carro. É um melhor do mercado. Na rodovia. Na rodovia. Na estrada de terra, ele é mais um. Aí você pega um off-road, coloca lá na estrada de terra, cara, pô, ele dá baile. Então, o que eles entenderam? Que não adiantava você ter um produto pronto. Então, você tem que fazer o dever de casa. Pesquisa de mercado, você tem que fazer levantamento de... O pintor, hoje, eu vejo os pintores nos grupos, né? Eles não fazem ideia o quanto eles contribuem para as indústrias. Dando um feedback, dando uma opinião, né? E em cima disso foi começado a desenvolver máquinas no Brasil. Então, qual que é um processo normal para uma indústria? Primeiro faz o mais barato, põe no mercado, e aí, conforme vai girando, vai vendendo, aí vai fazendo o outro, vai fazendo o outro. A Nauber não, a Nauber já começou ao contrário. A Nauber já começou com o produto mais caro da linha no mercado. Por quê? Era o maior tendão de Aquiles, era a máquina para projeção de massa corrida e textura. Que havia uma deficiência muito grande nesse mercado. Então, a primeira máquina que a Nauber desenvolveu não foi, por exemplo, a D3X. A primeira máquina que a Nauber desenvolveu foi a NB100, que é a projetora de massa corrida e textura. Aqui em São Paulo não se usa tanto quanto se usa no Paraná, se usa em Santa Catarina, porque ela atende tanto a massa corrida quanto a textura projetada. E na cultura do sul ali, do Paraná e de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a textura projetada, ela tem uma evidência muito grande. Sim. Então, qual que era a dificuldade? Ter máquinas para fazer textura projetada. Ah, a caneca faz? Faz. E um prédio? Como é que faz? É verdade. Como faz num prédio? O cara descer na cadeirinha com a canequinha. Aí ele tem que descer com 2 baldes cheios de massa aqui do lado na cadeirinha para ele poder abastecer a canequinha, que o ar já não chega com a mesma qualidade, entendeu? Então, essa particularidade foi aonde a Nauber fez o investimento em desenvolvimento. E aí desenvolveu primeiro a NB100, depois falou assim, não, então agora a gente já tem uma projetora. Agora a gente precisa ter uma máquina airless no mesmo nível dessa. Então aí desenvolveu a MPP500. Caraca. Que aí a MPP500, isso foi 2000, a Nauber nasceu, né, basicamente em 2014. Isso foi 2015, 2016, já foi logo no início do projeto. Então, e a vantagem de você ser um fabricante, que a Nauber é um fabricante, né? Sim. Começou como importador, e aí quando entendeu essa realidade, falou, não, vamos parar e vamos fabricar. Vamos. E aí quando começou a fabricar, se você tem uma máquina daquele ano e hoje você quer atualizar ela, porque naquela época não se tinha as placas de comando, de central de comando que se tem hoje. Naquela época não. Mas se você quer hoje atualizar a máquina que você comprou lá em 2016, 2017, ela é compatível. Então hoje você pode pegar todas as peças e fazer uma atualização da máquina que você tem. Que legal. Essa é a vantagem de você ser uma indústria. Além de tudo, tem todo esse cuidado de o equipamento que eu comprei lá atrás, tipo, eu não preciso eliminar ele, descartar ele e comprar um novo. Não. Eu consigo ter as peças. Exato. Mas aí é um outro calcanhar de Aquiles também, porque assim, hoje no nosso mercado, qualquer ferramenta, qualquer máquina que eu comprar, pô, Marcão, é um parto para você arrumar uma peça de reposição, cara. Exato. Nós entendemos, Homero, que esse mercado ele não evolui mais
Porque ele tem uma deficiência de 2 fatores. São 2 fatores limitantes que travam o mercado wireless no Brasil. O primeiro fator é a falta de reposição de peça. Falta de assistência técnica, porque o brasileiro ele não tem a cultura do comprar, usar e jogar fora. O brasileiro ele tem a cultura do comprar, usar, deu problema, ele arruma, ele manda para assistência técnica, ele conserta e assim sucessivamente, ele deixa para o filho e assim vai. É a cultura do brasileiro. Você vê no setor de carro. Existem várias marcas boas que elas não desenvolvem o trabalho no mercado nacional por falta disso. Assistência técnica, reposição de peça, tudo é importado, tudo é caro, tudo demora. Então, por que não você ter isso tudo dentro de casa? Que aí você arruma outro problema muito grande. Espaço e investimento. Porque é um parafusinho, sim. Pega uma caneta Bic. Quantas peças compõe uma caneta Bic? Vixe. É o tubo, é a tampa, é o fundo, a esfera que vai na pontinha, tudo. Um monte de coisa. É no mínimo de 10, 12 peças para compor uma caneta. Agora, imagina uma máquina. E você ter tudo isso dentro de casa para poder repor. E aí é onde a Nauber entra com a diferença de ser uma indústria. Peça para mim não é estoque, peça para mim é matéria-prima. Então, peça para Nauber é matéria-prima, não é volume de estoque. Eu tenho o arroz e feijão dentro de casa, eu tenho os insumos dentro de casa para mim poder produzir. Igual o Habib's, mais ou menos. Eles têm a fábrica da massa, ele tem a plantação do... Então, se você tem tudo dentro de casa, você consegue atender a demanda do mercado. Que legal. E eu converso muito com vários pintores e é uma das coisas que eu escuto, Marco. Caras hoje que tem ferramenta parada há entre 15 e 45 dias a ferramenta parada, porque levou numa assistência técnica e não tinha peça, a peça demora para chegar. Teve alguns casos que putz, o fabricante, tipo, deu uma ferramenta nova pro cara porque não ia ter peça, não ia chegar peça, cara. Então, hoje, a gente falando de Nauber, qualquer máquina que eu comprar hoje, se ocorrer um problema, a gente tem peça de reposição. Tem. A Nauber, ela tem uma política interna que todo produto que a gente tira de linha, a gente mantém estoque regular de peças por 24 meses. 2 anos. 2 anos. Caraca, legal. A gente mantém. Teve até uma situação, uma época que nós tivemos uns aspiradores daqueles de inox, sabe? E aí depois nós optamos a trabalhar com turbinas, né? Porque para pintura, ela é mais eficiente, a turbina. Sim. Ela apresenta um resultado, um desempenho melhor. Então a Nauber optou. Mas não é por isso que a gente deixou de ter as peças. Aí um cliente meu me ligou recentemente e falou, tô com um pintor aqui que comprou o aspirador tal e ele tá precisando da reposição de peça. Aí eu falei para ele, cara, eu preciso consultar o estoque para ver se a gente tem isso. Ele falou assim, pô, mas vocês não têm reposição de peça? Tem, mas faz quase 3 anos já que esse modelo saiu de linha. Falei, então, mas o que tem? Eu falei, uma hora a gente tem que... Não vai mais repor, né? Aí ele falou assim, não, então vê lá. Aí atendi o cara. Então você vê, mesmo depois do prazo nosso... 3 anos você tinha a peça eu tinha a peça lá para repor. E aí é onde entra a segunda deficiência desse mercado, que é a falta da informação. Existe uma deficiência muito grande no que diz respeito a conhecimento. Então, assim, quando o pintor ele se depara com uma situação que ele é mal orientado, que ele é mal ensinado, que ele é mal treinado, 95% da probabilidade de dar um problema técnico é muito grande. Então, assim, quando a gente pega hoje nossos casos de assistência técnicas, 98% é mau uso. Mas eu não posso tacar pedra no pintor, porque o meu vendedor, o meu balconista, muitas vezes ele não recebeu um treinamento para ele poder ser o especialista no assunto. Sim. E fazer uma venda técnica para o pintor. Sim. Porque o meu balconista, o meu vendedor, é um vendedor de tinta. Ele é especialista em tinta. Ele não é especialista em máquina. Ele não é especialista em máquina. Aí é onde que a gente vem na contramão e
faz o que a Nauber faz. Traz o treinamento técnico, traz a palestra, traz o põe o promotor, põe a visita na obra, vem na loja, dá treinamento, aonde surge os projetos. Foi daí que surgiu a necessidade de desenvolver o projeto Revenda Nauber Pro. Legal. O projeto Revenda Nauber Pro, ele nasceu por causa dessa situação. Eu não consigo treinar todos os pintores do Brasil. Eu vou pegar, por exemplo, uma loja. Essa loja ela tem na base dela 100 pintores, vamos supor. Eu não consigo pegar os 100 pintores e treinar. Mas eu consigo treinar a loja para a loja atender tecnicamente esses 100 pintores. Então, esse foi um dos motivos que fez a Nauber não executar a venda direta. E sim, a gente... Porque eu posso vender direto para o pintor, sem problema nenhum. Qual que vai ser o problema do pintor? A hora que ele precisar de um suporte técnico. Você não vai dar conta, né? Não é que você não vai querer, você não vai dar conta. Eu não vou dar conta. Exato. Humanamente é impossível. Exato. Eu dar o suporte técnico para todos os pintores do Brasil. Então, por isso que a gente precisa do parceiro lojista e o pintor ter esse parceiro junto com ele, andando junto. Sim. Esse triângulo, ele é muito importante. Extremamente. Indústria, loja e profissional, e pintor. Porque eu lembro, Homero, como se fosse hoje, nas primeiras reuniões que o Anderson fez, depois que nós viramos o projeto Revenda, né? Criamos o projeto Estrutura Revenda Nauber Pro. Cara, para nós seria muito mais prático botar uma loja online. Então, eu não faço o pré-venda? O que você vai aplicar, amigão? Ah, vou aplicar isso. Ó, para essa... Você vai aplicar epóxi? Você vai aplicar massa? Vou. Ó, então essa máquina já não te atende. Pega a máquina tal, pô, show de bola. Manda o link, o cara compra, entrega. Ó, tô te mandando o vídeo da entrega técnica. Manda o vídeo da entrega técnica e resolvido. Mas e o crescimento do mercado? Então o Anderson, ele falou o seguinte. Isso é uma coisa que eu não esqueço. Ele falou, sozinho eu vou mais rápido. Mas juntos nós vamos mais longe. Exato. Porque um vai estruturando o outro. E um vai dando suporte para o outro. Vai crescendo de maneira mais consistente, né? Exatamente. Então, assim, quando nós decidimos vir para o mercado com esse projeto, pô, chamaram a gente de louco. Você tá louco? Com o investimento que eu faço numa revenda Nauber Pro, eu abro outra loja de tinta. A gente escutou muito isso. Mas o projeto Revenda Nauber Pro não é algo que a gente deixou disponível para o mercado. É algo que a gente avaliava o perfil. Cara, você não acredita. O povo ligava e falava assim, não, mas eu quero comprar. Não, tudo bem, mas esse equipamento é só para quem é revenda Nauber Pro. Pô, você tá me negando a vender. Não, eu não tô te negando a vender. O que eu tô te falando é que nós organizamos o mercado de tal maneira para dar um suporte para o próprio mercado. Exato. Chamaram a gente de louco. Falou, cara, uma máquina de 40 mil, eu quero comprar. Não, tudo bem, eu entendo, mas tem que ser através da revenda Nauber Pro. Não, pô, mas onde já se viu? Eu sou lojista, eu quero comprar. O que acontece, Homero? Como funcionava o mercado antes? Você tem uma loja. Vou lá nas E-Tintas, compro uma lixadeira. Eu sou profissional. Atravesso a rua e vou lixar a obra que eu estou trabalhando. Comecei a lixar lá, peguei um prego na parede. Tá isento? Não. Pode acontecer, não pode? É garantia? Não. É um problema de uso. Exato. Volto eu na tua loja. Ô, seu Homero, tudo bem? Eu acabei de comprar aqui, rapaz, faz 1 hora. E, ó, peguei um prego lá na parede. Aí você vai olhar para a lixadeira. Não, tudo bem, mas isso não é garantia. Não, seu Homero, eu sei, mas, cara, eu comprei a máquina para usar, não posso ficar com a máquina parada. O que você vai fazer? Ah, leva ela lá na assistência técnica, que aí lá eles resolvem. Aí pego eu a máquina, põe debaixo do braço, vou na assistência técnica. Aí eu chego na assistência técnica, o cara arruma lá secador de cabelo, liquidificador, arruma máquina VAP, máquina de lavar roupa. Você acha que ele vai ter um prato disponível em pronta entrega? Não, vai ter que pedir, aí até chegar, aí cheguei, coloquei no balcão, o cara fala, não, beleza, não tem problema.
Eu vou encomendar o prato, deixa a lixadeira aí. Daqui 30, 40 dias eu te ligo pra você vir buscar. E o cara tá com a obra parada lá. E aí, por que a revenda Nauber Pro? Mesmo cenário. Vou lá, comprei na tua loja, só que a tua loja é uma revenda Nauber Pro. Atravessei a rua, peguei o prego, voltei. Ô, Mero, cara, peguei um prego. Não, sem problema nenhum. Vem aqui no nosso expositor Nauber Pro, pega o prato, que vai, A gente troca que na já hora. está disponível em pronta entrega. Uhum. Vem aqui na minha bancada do Nauber Service, pega o celular, bipa no QR Code, lê o QR Code, espelha na televisão e a gente vai assistir o vídeo tutorial de troca do prato. Então, se eu não faço isso, como que eu atendo o pintor profissional nessa situação? Uhum. Então, por isso que nós precisamos o quê? Estender os braços para aumentar o alcance. Então, cada revenda Nauber Pro, ela é uma extensão da fábrica no mercado. Então, a revenda Nauber Pro é o que eu sempre falo para os meus clientes Nauber Pro. Uhum. Vendeu, já repõe. Vendeu, já repõe. Não, Marco, eu fiz um investimento alto agora, vou esperar dar um giro. Não, não é pelo giro. O Fábio Martins falou uma vez, falou o seguinte, falou, não é ter para vender, é ter para atender. Uhum. Porque vender qualquer um vende. Exato. Agora, atender é só quem é especialista Só no quem é assunto. especialista, exatamente. Assim como já aconteceu que a gente... Nós somos Nauber Pro Aham, e a gente estava até falando aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? aham. Putz, deu a situação, problema na máquina, na obra. Cara, já passei na loja já com uma ideia do que poderia ser o problema. Já levei ali duas peças. Chegamos na obra, trocou. Resolveu. O problema estava ali. Tá resolvido o problema na hora. É verdade. Então, uma das coisas que eu gosto muito e que a gente estava falando, que eu gosto muito de acreditar daquilo que eu tô falando, né? Aham. E eu tive a possibilidade de ir na fábrica da Nauber, lá em Santa Catarina. E... Schroeder, né? O nome da cidade. Que foi... Schroeder. Schroeder. Isso. E... Cara, quando eu vi aquilo lá, eu falei, putz, daqui é o paraíso. Não tem como dar errado, né? Porque ali, qualquer problema que tiver... Muito legal que vocês fizeram exatamente pensando no processo de pintura, pensando no pintor e já se precavendo tudo que pode acontecer. Então tem todas as peças ali. O cara não fica na mão de jeito nenhum. Exato. Isso é maravilhoso. A gente sempre fala assim, Homero, problema Vai ter. todo mundo vai ter. A diferença está em como nós resolvemos os nossos problemas. Exato. Ninguém tem uma estrelinha na testa e fala assim, eu tô imune a qualquer problema. Não existe isso. Só que, através de organização e processo, você consegue solucionar problemas. Uhum. Existem aqueles que você consegue evitar. E existem aqueles que você tem que sanar. Então, dentro dessa cadeia, a Nauber hoje ela é uma indústria auditada pelo ISO 9001. O que é o ISO 9001? É a chancela que atesta, que certifica a qualidade dos nossos processos. Então, por exemplo, hoje você pega WEG Motores. Uhum. A WEG Motores ela é nosso fornecedor. Ela fornece motor para a gente, para a Nauber. A Nauber fornece ferramentas para a WEG. Então, nós temos aspiradores, temos várias máquinas de pintura, várias situações. E o mesmo órgão que regulamenta e fiscaliza, audita, né? A Nauber, ela audita a WEG. Caraca. Entendeu? Uhum. Então, assim, hoje a Nauber, vamos supor, a AZ Tintas é um revendedor Nauber. Ela entrou numa construtora que é auditada pela ISO 9001. Uhum. Aí chega lá o técnico de segurança do trabalho e fala assim, opa, essa máquina aí, ela é muito perigosa para o meu profissional trabalhar dentro da minha obra. Não, mas o pintor sabe. Dentro da minha obra, não. Cadê a ART? Anotação de responsabilidade técnica. O que é a anotação de responsabilidade técnica? Onde um engenheiro que desenvolveu o projeto assinou com o projeto em concordâncias com as NRs.
NR12, que atesta a segurança do trabalho. Então, essa ART, todos os equipamentos da Nauber têm. Que legal. Por quê? Já imaginou um pintor? Vai trabalhar numa obra. Chega lá, o técnico de segurança do trabalho barra ele porque ele não pode trabalhar, porque a ferramenta que ele está usando oferece risco à vida do pintor dentro da obra. Uhum. Não. Nós temos o atestado que atesta que esse equipamento atende às normas de responsabilidades técnicas. Que legal. Isso, nós temos um comitê de desenvolvimento, onde tem o projetista, tem o líder da produção, tem o líder de assistência técnicas, né, o coordenador de assistência técnicas, e tem o Anderson, que ele participa, ele vai lá no chão de fábrica participar, reunião de desenvolvimento. Vamos desenvolver uma xícara, vamos. E vai desenvolver. Por quê? Porque depois que ele faz tudo isso, ele traz para o comercial. Sim. Então ele traz para nós já pronto. Eles tiraram do papel e executaram. Tá pronto. E aí? Comercialmente falando, é viável? Não é viável? Vamos trabalhar? Isso aqui vai ser na faixa de tanto, vai ter giro, vamos trabalhar? Isso mostra a credibilidade que ele tem em nós, supervisores, para poder ter a nossa opinião. Ele fala muito isso, ele fala, eu não sou muito criativo, mas eu não desperdiço uma boa ideia. Ótimo, eu também gosto muito disso. Você falou do meu lado, ele falou, não perco o frete. Opa! Peguei. Isso dá negócio, hein? Vamos melhorar, vamos evoluir isso daí. E ele fala também, não é tudo que você fala que a gente vai fazer, mas você pode ter certeza que alguma coisa do que você falou vai ser muito bem utilizado. Porque pega aqui, pega ali, junta, fala... Dá consistência e vamos. Exato. Bom, agora a gente... Bom, eu já tinha essa noção, né? Que eu fui lá na fábrica e vi muita coisa lá que me deixou muito, muito feliz. Agora a gente já sabe que, até por esse embasamento que você deu na gente, que a Nauber é realmente sinônimo de qualidade, de uns produtos muito feras. E uma das coisas que eu também acho muito legal é que todos os equipamentos de vocês, vocês fabricam aqui no Brasil. Exato. E tem um outro lance que tem alguma coisinha que talvez não seja fabricada no Brasil, mas o projeto, sim, vocês fazem questão, sim, de que o projeto seja feito da maneira que vocês elaboraram. É isso mesmo? Exato. Funciona assim. A gente trabalha em cima do projeto, desenvolve o projeto. E hoje nós temos produtos que ele é 100% nacional, nós temos produtos que ele é montado no Brasil, porque infelizmente ainda existe algumas deficiências de tecnologia no mercado nacional, então tem muita carência. Por exemplo, hoje se eu for desenvolver um motor, vamos supor, na Zona Franca de Manaus, o custo do motor na Zona Franca de Manaus é o custo do equipamento pronto se eu desenvolver o mesmo motor, por exemplo, na Indonésia. Caraca. Entendeu? Então, assim, todo produto, ele parte de um projeto. Sim. Todas as peças que compõem esse projeto precisam atender exatamente aquele projeto. Imagina como, por exemplo, uma VEG. Tem pátio no Brasil, pátio na Alemanha, tem pátio na China, tem pátio em tudo quanto é lugar. Não importa onde está sendo produzido. O que importa é se atende o projeto. Tem que atender o projeto. Tem que atender o projeto. Então, hoje, por exemplo, a gente pode importar peças da Europa, pode importar peças da China, pode importar peças do Japão. A gente tem peças do Japão, peças da Coreia. Mas quando chega aqui, tem que atender o projeto. Então, a gente vai até a indústria e desenvolve o nosso projeto na indústria. Então, eu vou numa indústria de motor e desenvolvo o nosso projeto, um motor que atenda o nosso projeto. E aí nós importamos esse motor e montamos no Brasil. O mesmo processo que muitas montadoras de carro fazem, né? Eles trazem as peças e montam no Brasil. E os produtos que são 100% feitos fora do Brasil. Por exemplo, lixa. Se eu for produzir uma lixa no Brasil, ela vai sair o preço de uma
de um pacote de lixa e não tem tecnologia para a gente poder atender essa demanda de mercado. Ah, Marco, mas tem fábrica de lixa no Brasil. Eu sei, mas não com a tecnologia particular que você precisa. Que eu preciso. Então, por exemplo, uma lixa telada. A nossa lixa telada, ela é diferente. Ah, Marco, mas a sua lixa é mais cara. Não é mais cara por ser mais caro. Não é mais caro porque eu sou bonito e tenho um olho azul. Porque tem muita tecnologia ali. Porque a gente não é bonito e não tem um olho azul. Então, se eu não emprego um diferencial para o mercado, se eu não entrego uma performance diferente, eu caio na vala comum. E na vala comum é preço. Sim. Então, preço por preço, eu compro do mais barato. Agora, por que eu vou comprar o do mais caro? Por quê? O que ele me oferece? Então, essa tecnologia, a gente muitas vezes esbarra num fator limitante que é o mercado nacional. Então, nós pegamos esse desenvolvimento, levamos fora do Brasil e desenvolvemos fora do Brasil dentro do nosso projeto. E aí a gente já traz pronto. Que legal. Então, isso muda o quê? A parte do mercado nacional absorver com um preço competitivo. Isso viabiliza o mercado. Viabiliza pra caramba. Viabiliza demais. E hoje falando assim, de Nauber, tudo que a gente precisar hoje para fazer uma pintura de equipamento, a Nauber tem. Tem. Desde a folha de lixa. Sim. Papel eletrostático. Isso. Desempenadeira. Isso. Máquinas de... Não, lixadeira, né? Vamos pelo processo. Sim. Primeiro empapelei. Isso. Já tem lá aquele plástico, é maravilhoso, né, cara? Filme eletrostático. Nossa, aquilo lá é demais. Aí eu tenho as lixas. Sim. Preparação de superfície. Tenho as lixadeiras. Isso. Pô, fala um pouquinho das lixadeiras. Porque eu fiquei muito fã das lixadeiras, principalmente na parte do acionamento. A Nauber, assim... Hoje nós temos a família, né? Nós separamos por... Isso. Né? Nós separamos por categorias, né? Que dentro da categoria existe a preparação de superfície, existe a parte da aplicação bruta, a aplicação de fino acabamento, né? Desbaste, né? Lixamento, e a parte do acabamento, que é a pintura, né? A execução da pintura. Quando nós desenvolvemos a linha das lixadeiras, então nós temos hoje a LXM, que é uma lixadeira manual. Sim. É uma convencional de mercado, 7 polegadas, né? Só que ela já vem, cara, com 800 watts de potência. Ela é muito forte. Ela é uma lixadeirinha pequenininha. Você olha para ela, você não dá nada. E aí você pega um base prato de 7 polegadas e coloca 800 watts de potência em cima dele. Cara, ela dá uma rotação muito alta. Muito alta. E ela lixa e aspira. E aí temos as lixadeiras girafas. Dentro da lixadeira girafa nós temos LXR e LX850. Sim. 850 watts de potência, vem na maleta. O LED é um LED de lanterna, ele é direcionável, vem com a vassourinha na borda lateral. Ela vem com a mangueira Superflex, né? E esses dois modelos, eles vêm na maleta. Sim. E aí depois nós temos o modelo brushless, que é o modelo sem escova de carvão, que é a LXB. A LXB, ela te proporciona, através da tecnologia empregada nela, uma lixadeira bem mais leve, uma lixadeira que ela é mais robusta, porque ela não tem escova de carvão, então ela não tem o mesmo índice de desgaste, de assistência técnica como as de carvão tem. Ah, Marco, então as de carvão passou a ser ruim. Não, elas não passaram a ser ruim. É a brushless que ela é um pouco melhor nesse quesito. Ô Marco, vou até te interromper um pouquinho, que você falou de peso, e aí teve uma situação que aconteceu com a gente muito interessante, que veio um cara comprar uma lixadeira com a gente, e ele falou, putz, eu tô vendo porque eu vi uma outra lá da marca tal, que ela é mais leve, putz, e aí da Nauber ela é mais pesada, não sei o que lá, não sei o que tem. Eu falei, pô, cara... Mas o produto, eu falei, putz, ainda fiquei pensando aqui, eu falei, fui lá na fábrica, vi o tanto que os caras pensaram que os caras iam dar uma mancada dessa de fazer o produto tão mais pesado. Aí eu fui e conversei com o cara, falei, olha, cara, você tem certeza ou é o que te falaram? Aí ele falou, Mero, peraí que eu vou ver que tem um amigo meu aqui que tem. Pô, Marco, eu tenho o vídeo no meu celular
ele pesando da lixadeira que ele achou que era mais pesada, da Nauber, e ele comparou com a que ele achava que era mais leve. A Nauber era 50 gramas mais leve do que a outra. E aí pra ele falou assim, pô, eu sempre achei que era mais pesada. Eu falei, pois é, meu amigo. Eu falei pra ele muito sincero, como eu tinha acabado de ir no treinamento, era um dado que eu não tinha, esse lance do peso, né? Eu falei, pô, meu amigo, assim, ó, o que você tava falando pra mim era novo, mas agora isso até me ajudou com isso, porque é uma informação que eu não tinha. Que você não tinha. E pra mim tudo bem eu não ter. E aí eu falei, tá vendo, ó, é até 50 gramas mais leve. Aí, pô, o que rolou que esse cara, assim, ele ia comprar uma pra ele, ele comprou uma pra ele e ele trocou ideia com mais 2 amigos, ele comprou mais 2, a gente vendeu 3 lixadeiras. Ou seja, ele virou uma propaganda positiva. Virou uma propaganda positiva até por ver ali na hora que era mais leve. No prático. E ele falou que ele tava suscetível a comprar aquela por ser mais leve, porque ia ter o lance dele trabalhar, que ele trabalha muito tempo. Eu falei, cara, mas pensa nas peças e tal. Isso daí, pelo menos 15 dias de peça você vai esperar. Se acontecer com a gente, em 3 dias você tem a peça aí no máximo, você tá com a peça aí. Ainda porque é uma cidadezinha de Minas ali que faz divisa perto de Franca. Eu falei, ó, vai levar uns 3 dias, porque eu tenho a peça aqui, mas até eu fazer esse translado aí, no máximo 3 dias a peça tá aí com você e a gente troca na hora. Zerou. Pô, Merão, beleza, vou fazer só esse teste. Quando ele viu que a nossa era mais leve, tinha tudo isso, mais 2 camaradas compraram. Então, foi uma coisa que a gente desmistificou. Porque às vezes o pessoal acha que ela é mais pesada, mas com aquela que a gente comparou, ela ainda ficou 50 gramas mais leve. A Nauber, essa lixadeira em específico, a LXB, hoje ela tem a maior envergadura do mercado. Ela dá 2,15 metros, 2,05 metros, perdão. Então você abre o prolongador dela, então ela já é mais leve, então ela é maior. E aí, Homero, quando você pega as outras lixadeiras brushless do mercado, Girafa, tem uma lixadeira que ela é mais leve do que a da Nauber. Dá 100 gramas de diferença. Só que a nossa lixa e aspira. Ela tem a turbina de sucção lá na cabeça dela. E a outra não aspira. Ela só lixa. Obrigatoriamente você tem que ter um aspirador conectado. Sim. Então, se eu trabalhasse somente com uma lixadeira que aspira, a minha seria 200 gramas mais leve do que a do meu concorrente. Só que a nossa, ela tem 850 watts de potência, que é a maior potência do mercado brushless, e a nossa, ela é a única que lixa e aspira. Ô Marco, às vezes a gente fala nisso assim, às vezes fica um papo... um papo técnico, mas pra mim tá maravilhoso, né? E pros pintores que já entendem, isso é maravilhoso. Mas assim, para aquele pintor que tá pensando em comprar uma lixadeira, mas ele ainda tem uma dúvida em relação à produção, por que ser 850 watts? Sim. Pra gente conseguir dar uma medida no trabalho do cara. Certo. O cara que tá acostumado hoje a trabalhar com uma orbitalzinha, ou até aqueles caras ainda que tem uma equipe de 3, 4 caras e pega um cômodo grande para fazer o lixamento. O cara comprar uma máquina dessa, quanto tempo ele ganha? O que ele ganha de produção, mais ou menos? Cara, hoje funciona assim. Quando você pega uma lixadeira Girafa, né? Até tem essa questão que você falou da produtividade. Eu tô nesse mercado há muitos anos já, né? Então, assim, eu antes, eu já representei já outras marcas, né? De importados e tal. E sempre o meu problema era deficiência de peça. Sim. Só que, Homero, o que acontece? Existia muito aquele papo assim, usa a lixadeira meia hora, aí tu para 10 minutos, deixa ela descansando 10 minutos. Já ouviu isso? Já. As lixadeiras da Nauber não. Elas foram desenvolvidas para você trabalhar a produtividade do dia. Qual que é a nossa recomendação de fabricante? Sim. Acabou de usar o produto? Bate um ar no produto. Tira o excesso do pó do produto. Porque o excesso do pó ele vai acumular e ele vai oxidar. Né? Então, ou seja, mas vai estragar a minha lixadeira? Ele vai gerar um desgaste precoce. Entendeu? Agora, sim, eu conheço muitos pintores que eles trabalham com as nossas lixadeiras já há um bom tempo.
Eu vou citar para você um caso que aconteceu, né? E o pintor, ele pegou uma MPP 500, uma máquina Arless, né? Aham. E ele aplicou 912 metros de massa num dia. 912 metros de massa Aplicada em um dia. num dia. Ele começou de manhã, ele pegou um reservatório grande e tal, ele e um ajudante, né? No Arless. E o ajudante batendo, né? Tipo, eles pegaram uma caixa d'água, pra você ter uma ideia, né? Então eles jogavam... Uma caixa d'água de massa? Uma caixa d'água de massa. Eles jogavam... Pelo amor de Deus. Ele foi muito inteligente. Aham. Ele colocou na altura, assim, do pescador, né? Ele fez um recorte para ele colocar a máquina. E ele colocava as latas. Ele colocou um batedor fixo. Ele travou um batedor. Colocou 2 barras e travou. E aí, ele deixava o batedor já ligado em baixa rotação para estar sempre homogeneizando a massa, para não criar as casquinhas, né? Quando começa a secar a massa, ela cria aquela natinha, né? Aham. E para não ter problema de ficar entupindo. Então, tava sempre homogeneizando a massa. E aí, ele abria as latas, jogava lá dentro, deixava batendo, jogava lá dentro e já ia pescando ali. Enquanto ele ia aplicando, ele já vinha, o ajudante dele já vinha só nivelando, né? Porque hoje não se desempenha mais, hoje você nivela a superfície e a produção ia rolando. Quando chegou no final do dia, eles terminaram a casa. Eram 912 metros de área aplicada de massa. E aí ele veio com a proposta do lixamento. Então, assim... Paulo, você tem noção que é 912 metros? Cara, eu tô aqui, enquanto você tá falando, eu tô prestando atenção no que você tá falando e fazendo conta na minha cabeça. Foi num condomínio em Penápolis. Cara, é assim, ó, se for uma massa da que eu conheço, da que eu trabalhei e tal, que chega aí uns 60, 70 metros, tô falando de 130, 140 latas de massa num dia, cara. Os caras falavam assim, dentro do condomínio, os caras falavam assim, você viu lá o fulano, cara? Ele tá com a máquina lá, cara. Rapaz, o cara tá mastigando lata de massa. Aí os caras falam assim, não... Virou um acontecimento no condomínio. Não, foi um fato, porque é uma cidadezinha pequena, né? Uhum. No interior aqui. E aí, cara, os caras falam, não, amanhã eu vou... Cara, vai lá hoje, que amanhã ele já acabou. Não, você tá louco? Olha o tamanho da casa, como é que o cara vai maciar isso tudo, não sei o quê. E aí os caras começaram a parar lá na porta da obra dele pra ver ele trabalhando, os caras filmando, tirando foto. Cara, foi um evento, né? Imagino. E aí depois ele me ligou e ele falou, Marco, agora eu vou entrar com o lixamento, né? Aí ele fez a parte do controle de lixamento, né? Depois que ele fez todo o mapeamento, né? Ele entrou com uma lixadeira da Nauber. Nova. Porque ele tinha de outra marca, inclusive até tinha dado problema na dele, né? E aí a gente ajeitei lá com o lojista parceiro e tal. Ele falou assim, cara, a sua lixadeira, ela lixa e aspira. Mas conectada já no dispositivo de coleta de pó, né? Cara, eu consegui uma eficiência de até 100% da coleta do pó. Porque a gente escuta muito o pintor falando, né, da lixadeira. Ah, minha lixadeira é 0 pó, minha lixadeira é isso, é aquilo. Não é a lixadeira, é o conjunto. Uhum. É a estação de lixamento, que permite a eficiência de 100% da coleta do pó. E aí, ele começou a usar lá. E ele falou, Marco, ela sem o dispositivo de coleta de pó, ela dá 80% da coleta do pó. Mas com o dispositivo de coleta de pó, eu consigo alcançar 100%. Por quê? Homero, ele já tinha feito uma massa lisa. Bacaninha. Porque ele fez no Arless, já foi levando pronto, já foi levando acabado. E aí ele falou, cara, eu economizei brincando 1/4 de tempo de lixamento. Ou seja, o que ele demoraria, vamos supor, 4 dias, ele lixou em 1 dia. Meu Deus. Por quê? Porque ele já preparou para isso. Entendeu? Sim. Então, assim, não é só a massa, a eficiência da lixadeira. O conjunto da obra, ela ajuda. Então, se o cara pega... você tá no mercado de tinta há muitos anos. O pintor, ele vai aplicar conforme ele vai querer lixar. Então, assim, se ele quiser lixar pouco, ele vai levar ela bem controladinha. Mas esse pintor específico, esse caso, ele economizou 3/4 de tempo de produtividade. Ou seja, na média hoje, você usando uma lixadeira,
um trabalho que é pra você, que teoricamente você faria em 4 dias. Ele fez em um dia. Uma máquina você faz em um dia. Em um dia ele conseguiu fazer. Cara, isso não tem preço que pague, né, cara? Homero, assim, existem alguns apartamentos populares, né? De algumas marcas, algumas construtoras, né? Apartamento básico, sabe? Minha Casa Minha Vida, esses bloquinhos de 4 andares, apartamentinho de 37 metros quadrados, né? Com uma projetora da NB100, uma projetora Nauber NB100, você consegue projetar de 8 a 12 apartamentos por dia. Meu Deus. De massa aplicada. Então você projeta, equipe. Um vem na ponta da lança aplicando, um na máquina só abastecendo, porque ela vira Sim. Né? Ela come, ela consome. Ah, mas eu não gosto de máquina porque a máquina consome muito. Ô, querido, não é a máquina que consome muito. É você que está aplicando muito. Exato. Entendeu? Então tem essa cultura que não gosta de máquina porque a máquina gasta muito. Eu acho hoje, assim, que o mercado, ele precisa da máquina. É um mercado que não tem volta e ele é cada vez mais promissor. Mas o que eu vejo hoje e que o pintor precisa, que falta ainda um pouco, é ele se planejar para usar os equipamentos. Exato. Porque às vezes, assim... E eu falo isso porque, assim, é uma coisa que é característica no profissional de pintura. Eu acho que é característico do ser humano. Que é, quando a gente aprende a fazer uma coisa de determinada maneira, quando chega uma coisa que traz uma inovação, a gente quer adaptar a inovação ao jeito que a gente já trabalha. Mas, na verdade, eu acho que o processo também é um pouco contrário. Eu acho que a gente tem que se adaptar à inovação, porque a inovação veio para fazer diferente. Exato. E aí, assim, cara, para mim foi um divisor de águas, que agora, nessa minha nova jornada, que eu trabalho mais com airless, que eu visito muita obra e muito apartamento que você falou, para fazer a pintura com airless. E muitas vezes tem lá a equipe de pintura lá e a equipe já sabe que eu tô indo lá para pintar o apartamento com o airless. E quando eu chego lá, o apartamento não tá pronto para o airless. Ele tá pronto para ser pintado. Mas ele não tá pronto para ser pintado com airless. Exato. Então, hoje o pintor precisa investir um pouco mais de tempo para calafetar, para proteger portas, janelas, essa coisa, porque depois quando ele ligar a máquina, cara, um apartamento que ele leva, um apartamento sem nada, que ele levaria ali 2 horas e meia para roletar, Marco, eu pintando, eu pintei em 40 minutos um apartamento de 3 quartos, com uma máquina tranquilinha ali, levei 40 minutos para pintar esse apartamento. E você não é profissional eu não sou profissional do negócio, não sou. Eu desenrolo, dá pro gasto ali. Sim. Eu sei o basicão. Pintou, ficou bonitinho, já vem trazendo meio pronto. Sim. 40 minutos. Eu falei, meu Deus, isso daqui é um monstro na mão do pintor. De verdade. Eu fiquei... Aí minha cabeça foi em vários lugares, né? Porque, imagina, você pega um condomínio aí... Tá louco. Aqueles muros de condomínio pra pintar, que é chapiscado, que o pintor fica ali se matando e tal. Você vem com a máquina hoje, sucesso, na chupeta, rapidinho. Aconteceu uma situação comigo, o pintor me ligou desesperado. Falou, cara, 4.000 metros de muro do condomínio pra pintar. E o cara desesperado, porque tinha contrato, tinha tempo pra entregar, tinha toda essa parafernália toda. E aí ele me ligou, falou assim, Marco, me socorre, cara, eu não sei o que fazer. Eu peguei no desespero, porque eu já tava dentro do condomínio, e aí o concorrente bateu, e aí eu falei, não, mas nesse tempo o cara não te entrega, eu te entrego com tal tempo. Não, você entrega? Não, então vamos fechar. E ele falou, Marco, agora eu tenho que honrar as calças, cara, tô desesperado. Aí eu falei, calma. Ele fala pra mim, quanto tem de altura? Tanto, tal. Aí eu já fui fazendo um desenho na minha cabeça, mais ou menos, né? E aí ele comprou uma D3X, com o Kit Max, que o Kit Max é aquele reservatório que vai em cima dela, que com o Kit Max a D3X permite ser duplicada, trabalhar com 2 pistolas. Sim. E aí ele pegou o carro dele, engatou uma carretinha, colocou um gerador em cima da carretinha, colocou a D3X. Meu Deus. Colocou o menininho em cima da carretinha, com as latas de tinta já tudo ali, né? E aí eles saíam em 2,
com extensor de 75 centímetros, para dar lá na ponta do muro, né? Para não ter que vir depois fazendo. E aí ele parava e aí saía, porque a D3X ela suporta até 60 metros de mangueira. Sim. Então saía 30 metros para um lado, 30 metros para o outro. Eles começavam e terminavam junto no meio. Terminou. Aí eles montavam no carro, ia mais para frente e ia tal. Por dentro e por fora do condomínio. Tem que planejar. E aí ele entregou com 3 dias de antecedência do término do prazo. Era uma coisa assim, que no rolo ele falou, isso aqui aí seria impossível. Ele ia pintar, Homero, na bomba costal de veneno. Nossa. Ele ia pintar na bomba costal de veneno. Ele falou, Marco, meu desespero tava tanto que eu ia... E era aquele tijolo de concreto, né? Não tinha acabamento, né? Então, assim, você tinha que fazer uma pintura bonita que já ia ficar acabado, né? Falei pra ele, cara, a cor que você pegou é uma cor que ajuda, é uma cor boa de cobertura, né? Camurça, né? Falei, então é uma cor boa de cobertura. Falei, cara, mete o pau. A gente teve um caso também aqui na AZ, e por isso que eu falei muro do condomínio, o cara ia pintar o muro do condomínio e tal, não sei o quê, putz. Só que nessa que ele pegou o muro do condomínio, apareceu uma outra oportunidade, uma outra obra muito top pra ele também. Só que ele já tava palavrado com esse e não podia largar. Aí foi conversar com o Marco, a gente sentou, foi conversar com o Marco falou, olha, com essa máquina aqui, aí D3X, aquela máquina, eu acho ela é um pitbull, né? Ela é pequenininha, mas é brava demais. A bruta. Ela é bruta. E aí o Marco falou, cara, você consegue fazer em tanto tempo e o que você vai fazer usando nessa obra, você já pagou tua máquina, cara. Porque o cara também falou, putz, Marco, eu não tenho dinheiro pra te pagar ela à vista agora. Eu falei, faça um boleto pra você, quando você vai terminar os 2 trabalhos, você vem aqui pagar ela à vista. Putz, dito e feito. O cara pegou a máquina, foi lá, pagou, sobrou o dinheiro, pagou a máquina e ainda falou, cara... Ficou de boa. Ele fez as 2 obras num tempo que ele achou que ele não ia finalizar. Não ia conseguir fazer. Cara, eu fui lá entregar a máquina pra ele e tal, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu falei, isso aqui mudar o mundo. Mas, é uma coisa que eu falo, o pintor precisa se planejar para trabalhar com a máquina. Sim. A preparação da superfície ela é fundamental. Eu sou de um tempo que, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, cara, era tudo jornal. Papel craft... lona plástica, se usava carpete ainda em obra. Hoje, cara, você tem isolamento de piso, hoje você tem filme eletrostático, né? Então, assim, antigamente você se perdia muito mais tempo para fazer a preparação da superfície, para proteger, né, o que você não vai pintar, do que se faz hoje. Hoje é 1/10 do tempo que se gasta. Tinha que ficar... Eu ainda sou do tempo lá... que a gente ficava folha de jornal. Cara, folha de jornal, montando ali folha de jornal para ficar grande para colocar ali no chão, cara. Exatamente. Hoje você pega ali, tem o produto próprio para proteger o piso. A bobina pronta. Que vai a bobina pronta de fora a fora. Exato. O plástico eletrostático, então. Exato. Pô, cara, é uma maravilha. Não, e outra. A Nauber, ela é a única indústria do mercado que tem o plástico eletrostático com a fita larga. Ah, é? É. Por quê? Porque a gente via que o pintor, principalmente quando ele ia fazer textura projetada. Então nós temos uma máquina que é especializada em textura projetada. Sim. Então quando o cara ia fazer textura projetada, a gente percebia que o quê? Que ele pegava a bobina, ele aplicava o produto, depois ele vinha com a fita larga e reforçava em cima. Cara, 2 serviços. Por que não já ter a bobina com a fita larga? Com a fita de 48 milímetros. E aí nós lançamos o filme eletrostático com a bobina com a fita de 48 milímetros. Que aí o cara vem e já aplica. Porque quando cai a textura no plástico, pesa. E se ele não reforçou, ela vai descolar. Né? Por causa do peso da textura. Essas coisas que me fazem virar muito fã, ô Marco. Porque quando eu vejo que a empresa faz... a parada pensando no profissional. Não, e aí quando vocês vê ali e fala, putz, ó, fita fina não vai segurar. Vamos fazer. Tô vendo o cara fazer, vamos fazer já um negócio para dar menos trabalho pro cara. Exato. Isso eu acho maravilhoso, porque muitas vezes o pintor sofre muito na obra, né? Sim, e quanto mais facilidade a indústria entregar para ele, putz, melhor é. E outra coisa, a Nauber, ela pensa muito no pintor profissional. Também assim, tá, Homero?
o segmento da pintura para Nauber não é uma linha nossa. É a nossa vida, cara. É o nosso mercado. A gente vive do mercado da pintura. Então, nós somos uma empresa especialista em pintura mecanizada. Então, assim, tudo que envolve o mercado da pintura, nós estamos antenados. Uhum. A desempenadeira da Nauber, a Nauber Flex, a pega dela é diferente. Sim. Reclamação de pintor. Gerava bolha na ponta dos dedos dos pintores, a pega. Então, assim, tem que ser mais confortável e tal. A Nauber ouviu e vamos trabalhar em cima disso, vamos desenvolver o projeto. Cara, é uma coisa que eu sou muito fã da desempenadeira de vocês. Porque eu fui na fábrica, né? Conheci o seu Rui. Cara, as desempenadeiras da Nauber, elas são, tipo, feitas de maneira artesanal. Uhum. O seu Rui corta, o seu Rui olha a lâmina, o seu Rui escolhe e tal. É todo um cuidado, é todo um zelo para fazer, porque todo um processo que cada uma das desempenadeiras ali provavelmente passaram pela mão do seu Rui. Sim. E dá para falar assim que é um processo artesanal ali, que ele tem as máquinas para ajudar corte, essas coisas e tal, mas ele encaixa, a montagem. Ele mede ali o adesivo aonde vai, que tenha uma paradinha digital ali, laser. O laser, tudo bonitinho. Falei, cara, isso daqui você junta a inovação com a naturalidade de fazer um negócio artesanal, que aquilo ali meio que me deixou fascinado. Assim, eu falei, nossa, que da hora. Eu achei muito, muito, muito massa mesmo. Porque, assim, a desempenadeira, que é fabricada no Brasil, ela tem um processo a ser feito, né? Então, tem o beneficiamento da matéria-prima, né? Faz todo o corte, faz toda a parte... Né? A barra, ela vem extrusada com 3 metros, né? Então, nós fazemos o beneficiamento. E depois que deixou todos os insumos prontos, né? Então aí entra na parte manual, onde é feito a montagem. Então, por exemplo, hoje você não vai chegar numa revenda que tem um produto da Nauber, uma desempenadeira Nauber Flex, soltando a tampinha. Entendeu? Entendi. Você não vai chegar numa revenda Nauber e falar assim, escapou a lâmina. Não, isso não vai te acontecer. Por quê? Porque existe um processo de montagem ao qual atende o padrão de qualidade Nauber. E a desempenadeira, quando ela está sendo produzida, por exemplo, ele usa luva primeiro para se proteger, né? Para não machucar a mão. Sim. Segundo, para não deixar impressão digital no produto, porque é inox. O inox, você pegou ele, vai marcar, né? A mira laser, né? A gente tem um marcador laser para poder colar o adesivo. Você fala, Marcos, vocês usam um marcador laser para colar o adesivo? Sim, a gente coloca o gabarito, coloca a desempenadeira dentro do marcador, aciona o marcador laser e a gente faz a fixação do adesivo no ponto certo. Por quê? Porque o adesivo, ele é intuitivo. Então, quando o pintor pega a desempenadeira, ele pega o suporte, aonde ele vai colocar o suporte? Aonde está o adesivo? O adesivo é do tamanho do suporte certinho. Então, ou seja, ele já vai colocar no lugar certo. Ali é exatamente o meio da desempenadeira. Então, ela não vai ficar pensa para um lado, não vai ficar pensa para o outro. A hora que ele for fazer um teto, um nivelamento de massa no teto, cara, você colocar a desempenadeira desbalanceada é você andar sem fazer alinhamento e balanceamento no carro, na rodovia. Você só percebe na rodovia. Por quê? Na rodovia você tem alta rotação. E quando você vai fazer um teto de alta produtividade, você colocar a desempenadeira um pouco mais para a esquerda, você vai ver que vai dar excesso de um lado e vai faltar do outro. Então, tudo isso já é feito e pensado para que possa agilizar o trabalho do pintor profissional lá na ponta. Putz, que legal. Maravilhoso. Nossa, adorei hoje a gente falar de Nauber, mas a gente está indo para os finalmente, mas me fala, hoje, a máquina Nauber para o pintor tá começando, o cara já é pintor, ele fala, vou usar umas máquinas aqui, já tenho um breve conhecimento. E até é importante falar, né, Marco, aí é uma opinião minha. Não dá para comparar a máquina, a versão de entrada da Nauber, não dá para comparar com outras máquinas de airless que a gente vê
aí no mercado. Uhum. Que é hoje a versão de entrada D3X, né? E Isso. que ela é uma máquina maravilhosa. Um kitzinho básico pro pintor hoje sair Nauber Pro pra obra dele. Pra obra. É. Hoje, a D3X, ela foi desenvolvida no campo. Aham. O projeto D3X, né? A avó da D3X, vamos falar assim, né? Ela foi desenvolvida no campo em obra de construtora bruta. Construtora que os filhos choram e as mães não vê, vamos dizer assim. Sei. Não tinha perfil de usuário. Então, assim, não dá para você colocar uma máquina de pistão numa situação dessa. Porque a máquina de pistão, existe uma distância entre máquina de pistão e máquina de diafragma. A máquina de pistão ela foi desenvolvida para trabalhar com força operacional. Sim. A máquina de diafragma ela foi desenvolvida para trabalhar com velocidade operacional. Então, a máquina de diafragma ela faz volume e a máquina de pistão faz força. Quando você coloca a máquina de pistão de entrada para fazer volume, ela não dá conta. Por quê? Por causa da preparação da matéria-prima, que é a tinta. E aí, Homero, quando você pega uma máquina de pistão do mercado e coloca ela num lugar onde o cara não tem o cuidado de coar a tinta, o cara não tem o cuidado de ler o verso da embalagem da tinta, pegar a recomendação do fabricante e usar a diluição correta, o que vai acontecer com essa máquina dele? Vai danificar. Então, no mercado onde você, né, não tem um cuidado com isso, não dá para você colocar um produto para fazer aquilo que ele não foi desenvolvido para fazer. Então, volume entra na máquina de diafragma, que já é uma bruta. É por isso que o apelido dela é bruta. Por quê? Se o pintor não coou a tinta, ela vai entupir. A diferença é que ela não vai danificar. Abre a máquina, faz a limpeza, monta a máquina e volta a trabalhar. Vida que segue. Porque onde não se tem perfil de usuário, hoje é o Zé, amanhã é o João, depois é o Tonho, você precisa ter uma máquina que vai aguentar todos os tipos de usuário. Desde o mais zeloso até o mais relaxado. O cara que não vai cuidar direito, que não vai limpar, que não vai fazer isso, que não vai fazer aquilo. O cara, ele deixa a válvula de retorno um pouquinho aberta. Cara, aquilo vai bater a pressão ali, vai danificar a válvula de retorno. Ele vai te ligar, esperneando, falando. Você vai lá, tira a válvula de retorno, coloca a válvula de retorno nova e vai trabalhar. Tá tudo certo. Diferente de uma máquina de pistão. Risca um pistão no meio de uma obra. Não, já era. Perdeu pressão. Perdeu. Você tem que desmontar, aí você tem que trocar. Você tem que avaliar primeiro o tamanho do prejuízo. Se danificou só o pistão, se fritou a gacheta, se riscou a camisa. Então você tem que trocar o kit completo para. E onde que tem um kit completo disponível para comprar? Não tem. Aí você tem que comprar no Mercado Livre, tem que esperar chegar. Quantos dias isso vai ficar parado? Agora, por exemplo, se você tem uma bruta, você vai numa revenda Nauber Pro, compra a válvula de retorno. Ah, eu não sei trocar. QR Code. Vai pro vídeo tutorial e faz a substituição. E se comprar na Z, tem eu que troco. Tem o Homero para dar o suporte técnico para poder resolver seu problema. Exato. Então, assim, a D3X, cara, ela foi desenvolvida justamente para isso. Então, assim, o pintor que ele vai começar, eu escuto muito o pessoal falando assim, mas a D3X ela é cara. Gente, entenda uma coisa. Existe uma diferença entre preço e valor. Exato. A Nauber, ela não tem o produto mais barato do mercado. A gente não vende preço. A gente vende serviços, a gente vende estoque, a gente vende reposição de peças, a gente vende treinamento para o suporte da loja poder ir lá dar um atendimento técnico. A gente vende serviços. Então a D3X hoje ela não é a mais barata do mercado, mas ela atende o melhor custo-benefício do mercado. Sim, isso eu não tenho dúvida. A começo de conversa, só para você ter uma ideia. Se fosse para a D3X ser a mais barata do mercado, ela já não teria rodinha. Você ia ter que pegar a máquina, botar nas costas e subir lá no 8º andar, porque o elevador tá cheio de saco de massa subindo e descendo. E aí você tinha que subir com ela no lombo. Não, ela tem rodinha. Então você vai transitar com ela, tal. Qualidade de
vida para o pintor profissional. Exato. Aí, quando você pega uma máquina dessa, lembra da lixadeira brushless que eu te falei? A Nauber lançou a lixadeira econômica. Então, nós temos a LXB, que é a brushless, que ela não tem escova de carvão, ela não usa carvão. E nós temos a LXE, que ela é a econômica em relação à brushless. Ela tem a mesma envergadura, ela tem o mesmo funcionamento da outra, só que ela tem carvão. Que ela é o quê? Mais barata do mercado. Então, você pega uma máquina dessa, você pega uma lixadeira dessa. Ah, Marco, eu gostei daquele aspirador verde, grande e tal, do reservatório. Beleza, se tu não tem o dinheiro para começar com aquele, nós temos a turbina. O que é a turbina? É só o dispositivo que vai em cima dele. Que você pode comprar só a turbina. Amanhã, se você quer fazer o upgrade nele, você vai nas E-Tintas, compra somente o reservatório, porque na revenda Nauber Pro você tem o acessório e você faz o upgrade. Então, assim, o cara começar com uma desempenadeira de 60 centímetros, uma de 16 centímetros, se ele for fazer efeito decorativo. Exato. Uma D3X, uma lixadeira, uma LXE, um Turbo TCS 50, ele está assistido para as principais situações de obra que ele vai trabalhar. E está muito bem assistido. Marco, eu não tenho experiência. A Nauber, ela pensa em várias situações que possa acontecer na mão do pintor. Então, assim, na máquina tem um QR Code que você aponta o celular e você vai para o vídeo de entrega técnica da máquina no canal do YouTube da Nauber. Você vai precisar trocar uma válvula, tem no canal do YouTube da Nauber. Você precisa trocar uma bobina, tem no canal do YouTube da Nauber. Você precisa trocar o óleo da máquina, tem no canal do YouTube da Nauber. Nossa, que legal. Nauber entrega muita coisa. Marco, eu já vou, até já de antemão, aqui antes da gente finalizar, já vou te estender um convite pra gente fazer um próximo podcast. Vamos. Porque, cara, eu tenho muita dúvida ainda pra tirar com você. Eu quero falar sobre bico, eu quero falar sobre ajuste de pressão. Tudo isso que eu sei que são coisas muito importantes pra gente falar. Hoje a gente falou de um universo muito legal. E a gente viu que é um universo que tem muita coisa que a gente precisa falar ainda, de informação que precisa chegar para o nosso pintor. Exato. Topa, bora a gente fazer mais um, a gente vai agendar e vamos fazer, porque, cara, eu quero tirar muita dúvida com você, porque eu já recebi muita coisa para falar sobre, algumas coisas a gente já matou aqui, mas tem bastante coisa que eu quero falar com você sobre ajuste de pressão, bico principalmente, o que pode, o que não pode, como é que eu faço para fazer com aplicação de epóxi, disso e daquilo. Enfim, quero bater outro papo com você porque é um universo que a gente sabe que vai crescer e é legal a gente levar informação para o nosso pintor. Queria muito te agradecer. Opa! Cara, foi um papo maravilhoso, a gente nem viu a hora passar. Foi muito bom, sempre um prazer receber pessoas que têm um bom papo assim. Muito agradecido mesmo em nome das E-Tintas de você estar aqui com a gente passando essas informações. Muito obrigado, Marco. Maravilha. Com total certeza, eu venho sim para a gente fazer um outro bate-papo, né? Um bate-papo mais técnico, né? Eu gosto muito desse assunto técnico, porque quando eu comecei com a Nauber, cara, eu não sabia... Temos algo em comum, viu? Eu não sabia trocar um chuveiro. E aí minha esposa ainda falava, Marco, você vai mexer com máquina, você não é bom com essas coisas. E aí eu não entendia por que a Nauber era mais caro. Até que um dia o Anderson falou assim pra mim, falou, cara, você não vende bem porque você não conhece o produto. Vem aqui, fica uma semana aqui. E aí eu fui, cara, eu fui pra linha de produção, tava começando, né? Era tudo muito pequeno, né? Muito modesto. Mas, cara, a primícia, a essência é a mesma até hoje. Então, o Danilo, né, que te deu treinamento lá, o Danilo me deu treinamento lá atrás, cara, quando ele começou lá, então ele que me deu o treinamento, e aí eu montava as máquinas, eu desmontava, eu fiquei uma semana lá. E aí chegava no final do dia, o Anderson descia lá na linha de produção e falava assim, e aí, o que você viu hoje? Eu falava, hoje a gente viu isso. Não, beleza. Então vai ali atrás do barracão que eu vou mexer aqui na máquina. E aí, cara, ele zoava a máquina. Pra você consertar. Pra mim consertar. Aí a hora que eu chegava, ele falava, e aí?
Qual que é o problema da máquina? Põe ela para funcionar. Aí é o que ele falava, eu não preciso que você seja um especialista nesse assunto, mas eu preciso que você use uma linha de raciocínio do equipamento. Então, saiu da fonte de alimentação, tem que entrar no motor, entrou no motor, tem que gerar isso, tem que... É você eliminar o que está errado, para achar o problema, para tratar certo. E eu aprendi dessa forma, e eu ensino dessa forma. Então, assim, o papo técnico, para mim, é muito bom, porque eu aprendi desse jeito, porque eu não era técnico. Longe de mim ser técnico. Hoje eu sou técnico porque eu aprendi a usar a linha de raciocínio. Como? Conhecendo o equipamento. Então, assim, eu não precisei aprender a ser técnico, eu precisei aprender do equipamento. E o que vai acontecer no mercado, a gente vai eliminando os problemas. Exato. Fez isso? Fiz. Certeza que você fez? Claro que eu fiz, pô, tal, não sei o quê. Faz de novo pra mim ver. Aí o cara faz, aí funciona. Ô, rapaz, então, irmão, tá tranquilo. Tudo certo. Porque tu compra um produto pra dar certo. E a hora que ele começa a dar errado, a primeira coisa que dá é o estado de nervo. Exato. Porque os primeiros atendimentos que eu fiz, cara, eu ficava mais nervoso do que o pintor. Eu cheguei em Mirassol um dia, um senhorzinho olhou pra mim e falou assim, rapaz, você tá muito nervoso. Calma. Vem aqui, vamos tomar um café. Eu falei, não, tal, tem... Cara, senta aqui, vamos tomar um café. Nervoso, você não vai resolver nada. Senta aqui. O cliente me acalmou. E aí eu peguei aquela chave e falei, eu tenho que melhorar a parte técnica. Então, assim, papo técnico, pra mim, eu gosto muito, porque tem muita cultura no mercado que não é verdade. Não é verdade, e exato. precisa ser desmistificado. Então, assim, o Grupo AZ Tintas está de parabéns por abrir esse espaço para que a indústria possa vir aqui e desmistificar isso, trazer uma informação para o pintor profissional e colocar à disposição do mercado produtos que possam resolver o problema do pintor e não gerar mais problemas do pintor. É como eu sempre falei, Homero, nós não estamos isentos, não temos uma estrelinha na testa, todo mundo vai ter problema. Toda máquina, Homero, sem exceção, ela vai dar pós-venda. Sim. Seja com um dia, com um mês, com um ano, com 10 anos, ela vai dar um pós-venda. A diferença está em o quê? Como nós resolvemos os nossos problemas. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela gentileza, pela cordialidade, pela formalidade aqui que você me recebeu, muito bem recebido. E parabéns pelo projeto, porque é como as histórias, né, de A a Z. A Nauber, ela tem produtos hoje para atender de A a Z no mercado. A diferença é que muita gente ainda não conhece. Então, esse espaço que você abre para nós é louvável. E eu quero sim fazer outro e quero até já te convidar para mais uma viagem lá na Nauber. Pra gente, quem sabe a gente não faz uma edição lá direto da fábrica, mostrando tudo e convidar o pintor profissional que ainda não conhece a AZ Tintas de Ribeirão Preto, que é o nosso Nauber Pro dentro da rede. Todas as lojas da AZ Tintas estão prontas já para atender com produtos Nauber, mas o projeto Nauber Pro, que é a extensão da fábrica dentro da loja de tintas, está aqui em Ribeirão Preto e tem o suporte técnico do nosso querido Homero. Obrigado, Homero. Muito obrigado, Pô, sem palavras, aceito o convite e tamo junto, a gente tá junto nessa jornada aí. E a premissa da AZ também é trabalhar com produtos de qualidade, parceiros de qualidade e a gente trabalhar de maneira sustentável. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, então é isso, hoje a gente vai ficando por aqui. Deu tudo muito certo, vocês viram? Marcão, pessoa maravilhosa. Então é isso, gente, muito obrigado e lembre-se, pintura é com pintor, tinta é na AZ Tintas. E ferramenta para pintura é Nauber, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!